Bom, galera, vamos lá dar sequência ao nosso estudo sobre o Código de Ética Odontológico. Mais uma vez, ressalto para vocês a importância de vocês acompanhar essa aula com o seu Código de Ética em PDF que eu já disponibilizei a vocês. Baixem lá, se você não está com ele, dá um pause aí no vídeo, baixa o seu PDF e vai acompanhando. Porque como eu falei para você, a aula sobre o Código de Ética basicamente é leitura e interpretação para você entender o que ele está dizendo. Na aula passada nós paramos de comentar exatamente no artigo 17 do Código de Ética, aquele que fala sobre os documentos odontológicos. Já discutimos bastante sobre ele, então vamos dar sequência exatamente no artigo 17, mas no seu parágrafo único. O parágrafo único do nosso Código de Ética, do artigo 17, ele fala o seguinte: os profissionais da odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso. É o que nós já comentamos. Não basta ter o prontuário. Se esse seu prontuário não estiver atualizado, se você não colocar nele todas as informações do caso, de nada ele servirá para você. Então o prontuário ele tem que ser rico, ele tem que abordar tudo aquilo que você está fazendo no seu paciente, tudo aquilo que você planejou e aquilo que você ainda irá fazer no seu paciente, sendo preenchido em cada avaliação. Nós já comentamos também que esse tópico aqui é muito importante, galera. Não deixe para preencher seu prontuário só quando finalizar o tratamento. Você não sabe o que pode acontecer nesse lapso temporal entre o início e o fim do tratamento. Então, toda avaliação que o paciente chegar no seu consultório, toda consulta que ele passar, preencha o prontuário do seu paciente. Se ele faltar, anote lá a data, falta, e quando ele retornar, ele assina que faltou aquele dia. Assim, você terá um controle muito mais efetivo do caso do seu paciente. É necessário preencher cada avaliação em ordem cronológica com data e hora. Muitos profissionais têm o hábito de às vezes não colocar data do atendimento, não vai ter efeito jurídico, terá pouco efeito jurídico, porque você não conseguirá comprovar o dia que aquele paciente realmente compareceu, e outros profissionais não colocam a hora. É importante colocar a hora daquele procedimento, a hora do atendimento. Então sempre coloca no seu prontuário. O preenchimento dele, como fala o nosso Código de Ética, é em ordem cronológica. Então se ele iniciou o tratamento hoje, você vai colocar a data de hoje, o horário que ele foi atendido e o procedimento que ele foi realizado. Não importa se nessa primeira consulta foi apenas uma avaliação, preencha lá avaliação, preenchimento prontuário, anamnese, deixe tudo lá descrito o que foi realizado naquele paciente naquele dia. Nome, assinatura e nome do dentista registrado no conselho. Então você tem que assinar também junto com o seu CRO de seu registro. Mais importante aqui, galera, que nesse momento aqui, nesse tópico não fala, é que mais importante do que a sua assinatura é a assinatura do paciente, porque essa assinatura do paciente que vai nos passar a certeza de que realmente o paciente estava ali naquele momento. Se o prontuário não tem nenhuma assinatura do paciente, se nós formos analisar aqui do ponto de vista jurídico, quem vai garantir que aquele prontuário foi preenchido de forma real, de forma fidedigna com o que aconteceu? Você pode muito bem ter inventado aqueles procedimentos para uma demanda judicial que você já está percebendo que vai acontecer. Então, como está descrito aqui, o preenchimento deve ser sempre em ordem cronológica, com data, hora, procedimentos realizados, tudo aquilo que aconteceu nesse seu atendimento tem que estar registrado no prontuário. E sempre coletem a assinatura do paciente. O paciente tem que assinar que realmente aquele procedimento, aquilo foi realizado. Assim, o seu prontuário terá importância, terá efeito jurídico muito pertinente, tanto a seu favor, se tiver preenchido de forma correta, ou contra você, se for o caso, se não tiver preenchido de forma correta ou se não tiver a assinatura do paciente. Quando o Código de Ética fala que deve ter a assinatura do dentista, isso é muito comum naquelas clínicas onde vários profissionais atendem o mesmo paciente. Aquelas clínicas que têm várias especialidades, que tem dentistas especialistas nos diversos ramos, às vezes tem um só prontuário para um paciente. Então é muito comum nesses casos que aquele paciente ele passe pelo endodontista, passe pelo protesista, pelo periodontista, pelo bucomaxilo, e nesses casos, como vários profissionais atenderam naquele caso, é importante ter também a assinatura e o seu carimbo que você atendeu, pois ali você está mencionando que aquele procedimento foi realizado por você e o outro procedimento foi realizado por outro colega e assim sucessivamente, certo?
O artigo 18, dando sequência aqui ao capítulo dos documentos odontológicos, ele vai enumerar para você quais são as infrações éticas que você pode cometer na questão de documento odontológico. Ele fala no inciso 1 o seguinte: constitui infração ética você negar ao paciente acesso ao seu prontuário. Nós já comentamos que o prontuário não é do dentista. O prontuário pertence ao paciente. Cabe ao dentista apenas a guarda desse prontuário, o armazenamento deste prontuário. E é muito simples entender que esse prontuário pertence ao paciente. É um documento do paciente, pois ali consta informações íntimas, informações pessoais daquele paciente. Porém, o dentista deve guardar esse prontuário, deve armazenar esse prontuário, porque é a partir da análise desse prontuário, como nós já conversamos, que o dentista poderá se guiar melhor na condução daquele caso clínico. O dentista deve fornecer cópia quando solicitado. Então, toda vez que por algum motivo o paciente lhe procurar no seu consultório pedindo a cópia daquele prontuário, é obrigação sua como dentista fornecer essa cópia. Está aqui no nosso código de ética que se você não fornecer essa cópia, você estará cometendo infração ética. Bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Então, toda vez que o paciente questionar você sobre aquele prontuário, sobre o que está escrito, o que você fez ou deixou de fazer, é obrigação sua como dentista fornecer para ele todas as informações necessárias. Lembrem-se que se nós formos levar um pouco mais para o lado jurídico, no Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro quando fala que o paciente ele é hipossuficiente, ele é vulnerável. Então nós, como profissionais da saúde, especificamente aqui no caso como cirurgiões dentistas, é dever nosso fornecer para o paciente todas as explicações necessárias para aquele caso e satisfazer ou tirar todas as dúvidas que aquele paciente porventura tiver sobre o caso dele, certo? Inciso 2. Constitui infração ética deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante. É muito comum o paciente pedir atestado odontológico, seja para justificar a falta ao emprego, atraso, seja para justificar a falta do filho na escola, enfim. O dentista ele não pode se negar a fornecer esse atestado. O atestado odontológico ele é direito do paciente. É direito do paciente a partir do momento que ele realiza a consulta inicial. Então, toda vez que você realmente realizar o atendimento daquele paciente, independente de qual foi o atendimento, basta o paciente ter se dirigido ao seu consultório, você deve fornecer para ele atestado, se assim ele solicitar, dizendo o dia que ele foi atendido e o período de tempo que ele ficou lá disponível no seu consultório. Você não pode colocar no atestado médico que ele comparecer no dia tal, no período vespertino ou no período matutino, a menos que ele realmente tenha ficado lá no seu consultório durante todo o período matutino. O ideal é você colocar realmente o espaço de tempo que ele ficou no seu consultório. Então você vai colocar lá que atesta que o fulano de tal esteve sob seus cuidados profissionais no dia 15 de abril, das 15 às 16 horas, por exemplo. Essa é a forma correta de você preencher o atestado odontológico. Você está limitando o período de tempo que realmente o paciente esteve sob seus cuidados profissionais. Aquele espaço de tempo que você colocou no atestado é sua responsabilidade profissional. Então, se porventura acontecer alguma situação, o paciente não poderá dizer que está no seu consultório, porque lá no atestado está muito bem colocado o período de tempo que ele estava sob seus cuidados profissionais. Inciso 3. Constitui infração ética expedir documentos odontológicos, atestado, declaração, relatórios, pareceres, laudos, sem ter praticado ato profissional que justifique. Muito lógico, né, galera? Você não pode emitir o atestado, uma declaração, se você realmente não realizou aquele ato profissional. Você não pode dizer que o paciente estava sob seus cuidados profissionais se ele não estava. Você não pode emitir um laudo de um exame clínico se você não realizou esse exame clínico. Então, todo documento relativo ao paciente que você fornecer a ele, tem que realmente você, como profissional, ter realizado aquele ato. Muito cuidado com esse ponto. Inciso 4. Constitui infração ética comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais ou prescrições de especialidades farmacêuticas. Aqui, além de caracterizar crime, não vamos entrar nesse assunto, porque esse é assunto de outras aulas, os crimes cometidos pelo dentista no exercício da sua profissão,
também é infração ética. Você não pode comercializar atestado. Atestado não está sujeito a comércio. Atestado é apenas o documento legal que vai atestar que o paciente esteve sob seus cuidados profissionais. Ou então você vai atestar um estado de saúde que aquele paciente apresenta. Recibos, você não pode comercializar recibo. Aquela prática, infelizmente costumeiras, na época de declaração de imposto de renda, que alguns colegas, infelizmente, vendem recibo. Isso, além de ser crime, também é infração ética. Recibo não pode ser comercializado. Nota fiscal, receitas. A receita você deve emitir para o paciente que realmente precisa daquele medicamento. Você não pode cobrar pela receita. Receita não é comercializável. Ela deve ser dirigida apenas quando for realmente necessária para tratamento, para a solução do caso clínico que aquele paciente apresenta. Inciso 5. Constitui infração ética usar formulários de instituições públicas para prescrever e encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada. Quando que acontece esse ato aqui? Seguinte, imagina que você, cirurgião dentista, tem seu consultório particular, mas você trabalha também no SUS, você trabalha em alguma instituição de saúde pública. Então, isso você vai cometer essa infração ética quando, de repente, você de manhã está num posto de saúde atendendo e você, por algum motivo, leva os seus papéis lá de atestado, de receituário para o seu consultório, e lá no seu consultório, quando você está atendendo um paciente de âmbito particular, ou seja, no seu âmbito privado, você fornece para esse paciente receituário ou atestado que era da instituição pública. Isso também acarreta infração ética. Se o atestado, se o receituário, se qualquer documento ali pertence ao órgão público, você só deve emitir quando se estiver exercendo a profissão, atendendo o paciente naquela instituição. Se você está atendendo no seu consultório, paciente particular seu, você deve usar os documentos referentes à sua própria clínica e não da instituição pública. Inciso 6. Constitui infração ética deixar de emitir laudos e exames por imagens realizados em clínicas de radiologia. De vez em quando pode acontecer que você receba aí uma documentação ortodôntica, um exame de imagem de uma clínica de radiologia que venha sem um laudo. Exatamente essa situação que está descrita no Código de Ética. Constitui infração ética o dentista proprietário da clínica de radiologia onde foi solicitado aquele exame emitir um resultado de exame sem seu respectivo laudo. Aquele exame feito, exame de imagem, por exemplo, ele deve estar acompanhado do seu respectivo laudo. Se assim não acontecer, o dentista que emitiu aquele exame, ele também estará cometendo infração ética. Inciso 7, para finalizar este momento, constitui infração ética receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios e pareceres sem devida identificação, inclusive com o número do seu CRO. Então é o que nós já chegamos a comentar. Toda vez que você emitir uma receita, um atestado, uma declaração, enfim, qualquer documento legal que esteja relacionado com o atendimento, com a relação dentista-paciente, esse documento que você emitiu é lógico que deve estar identificado. Em que sentido? Deve constar o seu nome e o seu número de inscrição do CRO. Não é obrigatório ter carimbo. O carimbo, na realidade, ele é para facilitar, para agilizar o atendimento. O importante é que o documento estar identificado com o seu nome e com o seu número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Se você assim não fizer, você estará cometendo infração ética.